Aloha, gente linda e maravilhosa. Estamos aqui para mais um vídeo. Nós tivemos furacão hoje de manhã, ontem à noite. Começou ontem à noite, nós saímos até mais cedo do trabalho para ficar todos em casa. E teve furacão, o nome dele é Idália. Idália foi esse furacão de hoje. E hoje de manhã eu recebi ligação que eu já podia ir trabalhar, que o salão iria abrir das 3 às 8. Eu tinha que estar trabalhando hoje das 1 às 8, mas por causa do furacão, que todo mundo pensa que é, pelo menos aqui em Orlando, ele fica ruim aonde ele entra, né? Ele causa algumas enchentes, causa muita chuva, muito vento. E eu vou mostrar para vocês como é que tá o céu agora. Isso é 7, deixa eu ver, 15 para as 8 da noite. Olha só aqui como é que tá o céu depois de um furacão aqui em Orlando, na Flórida. O furacão entrou lá por Tampa, entrou no Golfo México e tivemos bastante chuva, muita chuva hoje de manhã, mas acabou. E aí me veio essa ideia na cabeça, porque muita gente fala, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero morar nos Estados Unidos. Mas aí quando você fala assim, mas tem furacão, aí a pessoa fala, ai, cruz credo, não quero mais. Gente, tudo na nossa vida tem coisas boas e coisas ruins, sempre vai ter, tá? Tudo na nossa vida tem coisas ruins e coisas boas que nós temos que passar. Ok, é mais cômodo não vir, deixar toda os benefícios de mudar, às vezes por causa de uma coisa, o arco-íris. Acabei de ver um arco-íris depois de toda a chuva, né? Então o que eu queria falar com vocês é o seguinte: tudo tem seu lado ruim e seu lado bom, são as polaridades. E às vezes a gente deixa de receber, de manifestar, porque nós estamos simplesmente ligados somente nas coisas ruins. Já parou para pensar? Às vezes você fala assim, eu quero ir morar fora, eu quero ver como é que é lá, eu quero experienciar, ter essa experiência, né, diferente. Mas ao mesmo tempo, aquele pensamento ruim, tipo assim, mas lá tem furacão. Como se o furacão tivesse perseguindo a pessoa, entende? Ou se fosse só na casa dela que ele fosse passar. Gente, se fosse assim, não teria ninguém morando nos Estados Unidos, vocês não acham? Em outros lugares é terremoto, em outros lugares o que é tornado. Em todo lugar tem coisas ruins e coisas boas, né? Mas nós pensamos somente nas ruins. Por quê? Que nós desistimos de um sonho somente por pensar em coisas ruins. Mas sabe, quando eu falo isso, é geral, é em tudo, não é só Estados Unidos, não é só você pensar em ir para a Europa. Havaí tem vulcão, todo lugar tem alguma coisa, né? Mas o que eu digo é, às vezes a gente deixa de sonhar, de realizar um sonho, porque quando você pensa e você começa a fazer planos, aquilo já está para você, porque você já está mandando aquela vibração. Aí na mesma hora você lembra, mas lá tem furacão, então não quero. O universo não te dá. Tá vendo? Essas coisas é o que faz a gente quebrar os sonhos, a gente não ser atendido. E às vezes pode ser um trabalho bom, um salário legal. Mas eu tenho que acordar cedo. Pimba, não acontece. Eu quero ganhar na loteria. Mas eu vou ser roubado. Não acontece. Eu quero um carro novo. Mas eu tenho que pagar o IPVA dele. Não acontece. E é exatamente assim que nós deixamos de receber as coisas que nós queremos. Ou pelo menos dizemos que queremos, né? Porque
não é bem querer quando você está ao mesmo tempo com uma ideia positiva e uma negativa logo depois, né? Então, é por isso que eu falo, a pessoa tem que saber o que ela quer. Isso não importa. Se furacão fosse, todos os anos tem, alguns maiores, outros menores, um entra por Miami, outro entra pelo Golfo, outro entra pelo Atlântico, já tem mais 2 se formando aí. E um dia ainda vou fotografar para vocês, ou filmar um furacão. Muita chuva, as árvores chegam a deitar de lado. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu nunca tinha passado por um furacão na minha vida, né? Eu tava assim, virgem de furacão. E aí, o primeiro, eu acho que foi o pior. Foi o Charlie. Acho que em 2004, se eu não me engano, eu não me lembro direito. Eu tô aqui fazendo esse vídeo para vocês, indo para casa, mas eu nem parei para dar uma olhada que ano que foi o Charlie, mas eu sei que eu tava aqui. E esse para mim foi o pior, porque eu via, olha só como é que eu nunca tinha visto um furacão. Se não tivessem me falado ou eu visto alguma imagem, eu não teria tido essa informação ruim na minha mente, essa memória ruim. E é assim que a gente pega as memórias, tá? As crenças, é assim que nós começamos. Quando a gente começa a fazer um fantasma, uma história ruim em cima de coisas que a gente ouviu, ou que nos falaram, ou que nós vimos na mídia, ou whatever. Então, o primeiro furacão, eu via, lógico que a minha atenção estava, eu vou passar um furacão, então o que é que eu tenho que fazer para me proteger e proteger meus filhos? Então, eu fiz tudo. Botar tape esparadrapo, ou sei lá, um tape nos vidros, para caso alguma coisa toque nos vidros e quebre. O vento, diziam assim, né? O vento vai entrar por aquela janela quebrada e vai levantar o teto da casa e você vai perder a casa. Entende? Então tudo eu fiz. Coloquei plywood, que é uma madeira na frente para proteger janelas. Botei tape. Fui no mercado, comprei um monte de água. E nessa época, é muito engraçado que até os americanos entram em crise, tá? Tem muita gente que se prepara por uma coisa que não vai acontecer. E por mais que você fale, cada pessoa tem os seus filtros. Então é o que ela crê que é verdade. Então, teve um ano aí que até papel higiênico sumiu do mercado, porque uma louca, por causa de um furacão, comprou tanto papel higiênico que faltou papel higiênico no mercado. É mole? Saiu, acho que até na news isso, na notícia. Então, as pessoas ficam doidas. Elas compram latas de comida, achando que não vai ter comida, que não vai poder cozinhar, porque vai acabar a luz, porque vai acabar a água. Elas entram em desespero. E aí o que acontece? Não passou nada, né? No meu furacão de louco, lá dos primeiros, o primeiro furacão que eu passei, quando eu acordei à noite, porque eu demorei muito a dormir por causa do barulho do vento, né? Tem um barulho do vento assim, fica na janela, e era um vento muito forte. E eu morava no 3º andar, no apartamento. Gente, aquilo acabava comigo, sabe? Meus nervos ficaram em frangalho. Eu acho que eu me recuperei daquele furacão, acho que um mês depois que eu fui me recuperar. Eu lembro até que eu pensei em ir embora, porque eu não queria passar por aquilo. E aí eu comecei a conversar com as outras pessoas, e as pessoas falavam, não, mas não é para tanto. Não, eles avisam, se for o caso de ter que sair da sua casa e ir para um lugar, para um shelter, eles avisam antes, eles têm todo o acompanhamento,
E isso acontece desde o começo dos tempos, sempre aconteceu. É o aquecimento da água fria com a água quente, né? Aí é inverno, aqui é verão, tem feito muito calor. Então, quanto mais calor, mais probabilidade de furacão tem aqui na Flórida. Até porque a Flórida é a primeiro, né, que tá no oceano, é uma botinha, né? Então os furacões se formam geralmente perto de Cuba, perto no oceano, em alguma parte que esteja oposto de temperatura daqui, e o choque térmico das águas formam os tornados que acabam formando o furacão. Mas isso tudo eu não sabia. Então eu achava que era uma coisa, sabe, era sei lá, uma coisa de demônio, porque eu não estava acostumado. E é simplesmente a força da natureza. É como a natureza reage a certas coisas, né? Como a mudança do clima, das estações. Então as árvores perdem as folhas, a cada mudança de estação, né, elas perdem, ou elas florescem, ou elas dão frutos em diferentes estações. Então é isso, é a natureza. O mar fica às vezes nervoso, ou ele fica calmo, acontece enchentes, mas não é culpa de Deus, não é culpa nossa, simplesmente são coisas da natureza que a gente tem que passar. Mas as pessoas que estão acostumadas a falar mal e achar ruim em tudo, achar dificuldade em tudo, isso é uma grande dificuldade para elas. Eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero ganhar em dólar, eu quero, mas eu não quero furacão. Impossível. Já vou falando, impossível, porque isso é para todos, tem sempre um pouquinho para cada um. Mas nada mais, nada menos do que um dia de muita chuva, muito vento, e é bom você ficar dentro de casa para não correr risco. Você vê agora, deixa eu mostrar o tráfego aqui, tá normal. O tráfego tá normal, todo mundo indo para casa, todo mundo já trabalhou de novo. Alguns começaram mais tarde, como eu, né? Comecei mais tarde, tô indo para casa num dia. Olha só que céu lindo, olha que céu maravilhoso. E amanhã vai estar sol, amanhã vai estar quente. Já tem outro furacão se formando no oceano, mas a gente não sabe ainda se ele vai virar furacão ou vai ser simplesmente uma chuva forte, tá? E assim a gente vai passando a vida e curtindo. Aqui já falam em furacão party. Hurricane Party é nada mais nada menos que o dia do furacão. As pessoas querem assistir, convidam os amigos, se reúnem numa casa e fazem uma festinha. Isso também, às vezes no dia do furacão é um dia sempre nós temos que agradecer. Sempre. Teve furacão ontem, eu agradeci. Olha, eu amo o furacão. É uma força da natureza. Ele tá fazendo o seu trabalho, a sua parte, tá? E não há o que fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar dentro de casa, quieta, esperando o trabalho ligar para ver se eu posso ir ou não. Assistir filme. Fizemos uns lanches em casa. Meu marido trabalhou no furacão, porque isso ele sempre faz. Ele vai ajudar o pessoal da luz quando cai postes de luz ou tem algum incêndio, alguma coisa na região onde o furacão entrou. Ele vai, sempre é chamado para ajudar, e ele tá fora, tá chegando hoje à noite, porque o furacão já foi. Você tá vendo? A vida volta ao normal. Depois de uma coisa ruim, sempre vem uma coisa boa. E nem sempre é ruim. Simplesmente tem que lidar.
O cabelo cresce, aí eu quero o cabelo curto, mas o cabelo cresce, eu tenho que lidar com isso, ele sempre vai crescer, não é? As unhas crescem, sempre vai crescer. Você corta curtinho, ela vai crescer. O verão vai chegar, o inverno vai chegar, o outono vai chegar, a primavera vai chegar, né? E nós temos que lidar com isso. Não chega a ser uma coisa. Já pensou se todo mundo pensasse que Estados Unidos era ruim, ninguém viria pra cá? E aqui tá cheio de gente, tá lotado. Entende? É simplesmente a visão das pessoas diante de alguma dificuldade ou de alguma coisa que elas nunca passaram, é diferente, então elas não se vê à altura de passar, entende? Acham que não vão conseguir ou que não vão aguentar. Mas tudo tá aqui, na nossa cabeça, na nossa mente. Nada, você pode tudo, você pode passar por tudo o que você quiser passar. Se você não quiser, você não passa. Outra coisa, me fizeram uma pergunta se eu devo mentir para mim mesmo para realizar as coisas. Tudo que você pensa, tudo que você ouviu, que os outros te falaram, pode ser uma mentira. E se você está acostumado a acreditar em tantas mentiras como sua verdade, por que você não pode mentir para si mesmo até que você entenda aquilo como verdade, porque assim ela vai passar a ser a sua verdade. Da mesma maneira que você acreditou na verdade do outro, que não é sua, você pode criar uma para você mesmo. Você pode. Quando eu falo eu sou rica e eu não tenho dinheiro, eu posso, pensa direito, você está viva, você tem trabalho, seus filhos estão com saúde, você está com saúde, você já é rica. Você tem um carro para ir trabalhar, você tem casa para voltar, você tem comida na geladeira, você é rica. Você é rica. Porque se você não fosse rica, você estaria morando na praça, você não teria um celular, você não teria roupas para trocar, você estaria pedindo esmola ou pedindo comida na rua. Então, se você tem uma casa para voltar, se você tem trabalho, se você tem contas, você é rica. Porque muitos não têm contas porque eles não podem pagar nenhuma água, nenhuma luz, nenhum telefone, nenhuma internet, nada. Então você é rica. E você vive num lugar abundante, aonde tem lojas, onde tem coisas maravilhosas, roupas lindas, shopping center, carros. É um mundo abundante e você pertence a esse mundo, tá? Agora, você só não tem tudo o que quer porque você não quer acreditar que você é rico. Quando você acreditar e ser grato por tudo que você tem, por tudo o que te rodeia, te cerca, as pessoas, a cidade que você mora, o carro que você dirige, o universo não vai te dar mais. Quando você é grato, aí sim, aí a coisa, tá? E é simplesmente assim. Então você tem que mentir? Uma mentira, mais uma. Sim, você tem, até acreditar. Você acha que não é rico? Começa a olhar para esse outro lado. Você tem saúde, você pode ver, você pode ouvir, você pode cheirar, você pode andar, você pode pegar as coisas, você tem um corpo perfeito. Você está reclamando do quê? Você tem cérebro, você tem criatividade, você tem... Entende? Você tem tudo para ser feliz. Mas quando você prefere ficar culpando o outro das suas desgraças, culpando você mesma, se colocando no lugar de inferioridade, de eu não mereço, aí
o universo só vai te dar mais do que você já está sentindo. Então, eu quero dinheiro, mas eu não me sinto rica, é um tiro no pé. O dinheiro é teu amigo e ele só vem pro lado de quem gosta dele. Agora, se você fala, não, eu não mereço, eu não quero, eu quero dinheiro para ser rico, mas eu não quero ser roubado, eu não quero ser... Entende? É a mesma coisa de falar, eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu não quero furacão. Não vai acontecer, porque o furacão faz parte da coisa. Faz parte da cena dos Estados Unidos. Furacão, terremoto, tornado, ciclone, faz parte. Simples assim. Então você fala assim, eu quero fazer um cruzeiro, mas eu enjoo no mar. Já botou um empecilho. Você enjoa no mar. Você já não quer o cruzeiro, porque você enjoa no mar. Simples. Você tá vendo? A gente coloca, ao invés de pensar, para conseguir alguma coisa, você tem que, primeiro, saber o que você quer. Segundo, pensar com toda a sua força, do seu, pensar com todo o amor sobre aquilo que você quer. Você tem que pensar, mandar aquele sentimento de é meu, é para mim, eu quero. E aí você tenta ficar 68 segundos pensando só naquilo. 68 segundos por dia pensando só naquilo. Como vai ser, o que vai acontecer, você está feliz e sempre tem que se ver feliz. Eu sou grata pelo que tenho, mas eu quero viver essa experiência. Eu quero ver como é que é. Eu tenho um carro, mas eu quero passar por essa experiência de ter aquele carro, dirigir aquele carro. Você pode. Você merece. Eu quero ir para os Estados Unidos. E não importa, se todo mundo consegue viver lá, eu também vou conseguir. Eu vou fazer o que tiver que ser feito. Se eu não gostar, eu volto. Mas eu vou. Entende? É por aí. É só assim. Ah, mas eu não falo a língua. Ok. É o risco que você tem de aprender. É o risco que você passa de aprender outro idioma. Ah, mas eu não vou porque a vida lá vai ser difícil. Então, não venha, porque a vida vai ser difícil. Você já decretou que a vida vai ser difícil, ele vai ser difícil. Tudo nesta vida, ela só acontece se você quiser que aconteça. Porque se você não quiser, se você pensar duas vezes, ela não acontece. E assim vai. E quando nós começamos a realizar 1, 2, 3 desejos, a vida, você começa a entender que essa a frequência que você tem que ter. Aquela que não desanima, aquela que não pensa no pior. Esse é o difícil. E quando você começa a entrar nesse nível de pensar positivo, de manter os pensamentos, porque você quer realizar coisas, então você sabe que tem que pensar positivo e não pode pensar negativo. Aí você começa a receber. E quando você começa a receber, minha amiga, meu amigo, as coisas não param, porque todo pensamento ruim que você teve hoje, amanhã alguma coisa vai acontecer de negativo, porque você mandou essa frequência. Mas na hora que você começa a ter só pensamentos positivos, eu sei que é difícil, porque nós temos problemas, tem gente que tem problema com a vida emocional, relacionamento, e não tem problema com dinheiro. Tem gente que tem problema com dinheiro e não tem problema com a família. Tem gente que tem problema com a família e não tem problema com o relacionamento em casa e com dinheiro. Cada um tem problemas diferentes. É difícil você pensar o tempo todo em coisas boas? É difícil. E este é a prova dos 9. Você tem que fazer o possível somente para pensar no positivo. Só pensar em coisas boas. Não ficar se apegando aos
não acontece assim, não é assim que eu quero, não é, entende? O universo tem caminhos diferentes para te mandar o que você quer. E eu te falo isso de carteirinha, porque muitas vezes eu nunca imaginei a maneira como aconteciam as coisas para mim. Nunca. De repente aconteceu. Alguma pessoa facilitou, algum insight eu tive de dar um telefonema, de ligar para alguém. Eu encontrei pessoas, eu nunca pedi, mas eu recebi. Vinha assim, ó, pá, é isso que você quer? Tá aqui. Por quê? Porque mesmo quando as coisas não se resolviam, eu estava pensando positivo. Eu estava pensando que aquilo era possível acontecer e que aquilo já tinha acontecido. E esquecia. Ah, é difícil, já me falaram várias vezes, é difícil. Mas olha, se eu conseguir, todo mundo consegue. É só o que eu tenho a te dizer. Se eu conseguir, minha amiga, eu já passei por todos esses estágios. Se eu conseguir, todo mundo consegue. E é isso. E quando você atinge esse estágio, você não se deixa abater por nada. Acontecem coisas ruins? Sempre, sempre. Mas a maneira como você reage com as coisas é diferente. Você não lida com o problema mais como um problema, você não faz mais terrorismo com você mesmo. Você não faz mais, porque você sabe que aquilo vai se resolver de uma maneira certa, legal. Daqui a pouco tá tudo acabado. Você não se pega mais tendo síndrome de pânico por bobeira. Você não se pega mais achando que as coisas só vão piorar. Não. Você sempre confia que vai ter uma solução, que as coisas estão melhorando. E por pequenininhas que sejam, as melhoras estão acontecendo. E tá tudo bem. É só você curtir o processo. Curtir o processo. Você sabe que aquilo vai acontecer, então relaxa. Relaxa. As coisas vão tomar o seu caminho assim que for possível e vão ficar bem. Tudo vai ficar bem. E assim como o furacão que aconteceu ontem à noite. E hoje nós já estamos com a vida normal. De novo, tudo voltou ao normal. O céu já está limpo, amanhã vai ser um sol e o sol brilha todos os dias. E isso é a glória, a maravilha da vida. Porque hoje é o melhor dia da minha vida. Porque eu estou viva e aqui falando com vocês. Então, um beijo. Fiquem com Deus, com o Criador. E que eu desejo a vocês que a vida de vocês seja sempre um hoje abençoado. Um hoje com cara de festa. Que vocês tenham uma maravilhosa resto de semana. E que fiquem na paz do eu. Porque tendo a paz do eu, vocês têm também a paz de Deus. Tá bom? Cheguei em casa. Beijo.